Uma das inspirações que o Walt Disney encontrou no Rio para criar o Zé Carioca foi o sambista Paulo da Portela. Mas apesar do carisma do personagem, Zé Carioca não consegue expressar que o seu inspirador foi muito mais que um sambista de talento e uma figura carismática. Paulo da Portela foi um líder popular que lutou contra a exclusão, o preconceito e fez a sociedade respeitar o samba, sua escola e sua gente. Ainda por cima, conciliou toda a sua arte e luta com empregos formais, bem diferente do papagaio da Disney. Fala pessoal, aqui é o Adriano, historiador e criador de conteúdo, e agora nós vamos acompanhar a trajetória de Paulo da Portela, que foi muito além do Zé Carioca. Partiu vinheta. Há pessoas que não sabem, porém, que a vitória do samba, se assim se pode chamar o que existe atualmente, pertence a uma parcela da população que sofreu violências, perseguições e preconceitos exclusivamente pelo crime de cantar, tocar e dançar esse mesmo samba. Paulo da Portela nasceu Paulo Benjamin de Oliveira em 1901, no bairro da Saúde, região central do Rio de Janeiro. Essa parte da cidade, naqueles tempos, reunia pessoas de diferentes origens e culturas, e um convívio harmonioso. Uma parte considerável dessa população era negra, muitos de origem baiana, que experimentavam suas primeiras gerações vivendo em liberdade. Porém, a vida social contrastava com as posições do Estado, e a região hoje chamada de Pequena África, cujo termo original era a África em miniatura, sofria com as perseguições e pressões dos governos da época. Isso não impediu o surgimento de lideranças religiosas e culturais, como o caso das tias, em especial a tia Ciata, que conseguiu ser respeitada até mesmo pelo poder público. Porém, ainda assim, a elite e o Estado fariam o que pudessem para excluir negros e pobres dos seus projetos de futuro. Paulo cresceu nesse contexto, inspirado pelas lideranças negras da Pequena África que resistiam de cabeça erguida às perseguições e exclusões promovidas pela elite. Essas referências, vistas em sua juventude, o marcariam por toda a sua vida. Por outro lado, sua família, muito humilde, lutava pela sobrevivência. Ainda cedo, seu pai abandonou o lar e a sua mãe trabalhava duramente para sustentar Paulo e seus irmãos. Por volta da década de 20, a família precisou se mudar da região central para o subúrbio. Foi assim que Paulo chegou a Oswaldo Cruz, um bairro afastado do centro com uma paisagem ainda rural, onde o jovem se tornou trabalhador para ajudar em casa. Foi entregador de marmitas em um bar, ilustrador de móveis. Em paralelo aos seus trabalhos, Paulo também se somou às práticas culturais da população de Oswaldo Cruz. Nesse sentido, desde jovem, Paulo representou uma ponte que ligava os saberes do samba do centro da cidade, moderno e batucado, que já havia alcançado espaço no mercado de discos, com as práticas do caxambu e da ladainha, vivenciadas internamente no subúrbio. Mas além das diferenças, também existiam semelhanças que Paulo encontrou entre o centro e o subúrbio. E essas eram as mobilizações populares, que faziam samba e desfiles de carnaval. A dissertação de Karen Pegas sobre Paulo da Portela apontou que em solo suburbano ele também encontrou lideranças culturais e festeiras, como a tia Esther e o seu Napoleão, o pai de Natal da Portela. Essas práticas de organização popular demonstram que essas festas possuem muito significado e refletem formas históricas de resistência da população negra, desde os quilombos e as associações que marcaram as estratégias usadas na luta pela liberdade. Após a abolição, essas organizações seguiram lutando, dessa vez contra a exclusão e o preconceito. Nesse contexto, Paulo da Portela se tornaria um dos novos líderes dessas organizações, que a princípio foram blocos carnavalescos. Candeia e Snardi, no livro Escola de Samba, Árvore que Esqueceu a Raiz, descreveram essas primeiras organizações e o seu funcionamento. Paulo e seus companheiros fundaram uma caixinha para os desfiles. Assim, uniam um grupo enquanto vendiam doces e outras coisas para levantar fundos. Os blocos integrados por Paulo e seus amigos, bem como os blocos e festas anteriores a eles, são as raízes da Escola de Samba Portela. Tia Esther, que era uma liderança influente na comunidade, chegava a ceder a outras organizações a licença para desfilar que o seu bloco conseguiu com a polícia. A preocupação com a repressão das autoridades era uma situação constante. Quando Paulo e seus amigos, como Rufino, Caetano e outros, decidiram fundar a escola de samba, que viria a se chamar Portela, resolveram que os integrantes da escola deveriam comprar vestes semelhantes: terno, chapéu de palha,
sapato tipo carrapeta e um anel de prata gravado com as iniciais de seus portadores. O objetivo era o de moralizar a sua organização, mostrar para a polícia que eles eram homens sérios, trabalhadores, que apenas gostavam de se reunir para compor e cantar os seus sambas. Foi nessas reuniões de samba que Paulo recebeu o nome Paulo da Portela, para que se diferenciasse de outro sambista, também chamado Paulo. Então, cada um foi identificado pelo seu endereço, o Paulo de Bento Ribeiro e o Paulo da Portela. A liderança de Paulo da Portela se tornou cada vez mais importante para a escola. A primeira sede da agremiação foi justamente na sua casa. Seu destaque estava além da organização por si só. Ele também se tornou um compositor e puxador de grande contribuição para a escola. O puxador, hoje, é chamado de intérprete oficial. É o cantor principal do coro responsável por cantar o samba durante o desfile. A passagem para a década de 30 marcou o batismo definitivo da agremiação, como Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela, e também marcou a ascensão de Paulo da Portela como uma das figuras mais proeminentes da escola, do samba e do carnaval do Rio de Janeiro. Paulo da Portela, nos anos 30, se tornou um importante interlocutor da Portela com a imprensa. Aliás, ele se preocupava com a opinião do público em geral, em relação à sua escola, o samba e o carnaval como um todo. Ele difundiu a ideia da vestimenta que teve com outros fundadores, sob o lema de pés e pescoços ocupados, aconselhando que os foliões, além de não desfilarem descalços, também usassem gravata em seus trajes, tudo para combater o preconceito contra as pessoas do samba. Esse período também marcou a entrada de Paulo da Portela em outros círculos sociais, com sambistas de outras partes da cidade, que se somariam à agremiação de Paulo. Foi o caso de Heitor dos Prazeres, que estava se destacando cada vez mais como compositor. A relação entre a escola e Heitor foi de altos e baixos, sobretudo porque, em 1929, foi lançado em disco o samba Vai Mesmo, como autoria de Heitor dos Prazeres. O problema é que ele teria conhecido esse samba em Oswaldo Cruz, e o compositor seria Rufino, que sequer foi creditado no selo. Quero me esquecer da ingratidão, mas eu não posso. Esse tipo de coleta de composições em festas populares, para serem lançadas no mercado fonográfico, foi comum, mas também algo muito polêmico. O rei do samba nos anos 20, Senhor, recorreu a essa prática por algumas vezes. Inclusive, é atribuída a ele a célebre frase: "Samba é que nem passarinho, é de quem pegar". Curiosamente, Heitor dos Prazeres era um grande crítico de Senhor e o acusava de se apropriar de composições suas. Até mesmo chamava o rei do samba de rei dos meus sambas. Da mesma forma, e pelo mesmo motivo, Senhor foi um dos críticos a Donga, em 1917. O fato é que o mercado fonográfico, se por um lado trouxe uma nova possibilidade aos artistas populares, também trouxe algumas dessas discussões no meio do samba. Esse episódio entre Heitor e os sambistas de Oswaldo Cruz causou o seu afastamento da escola, embora a amizade com Paulo da Portela tenha se mantido. Marília Barbosa, uma das autoras da biografia de Paulo, apontou que ele aprendeu com o grupo da Tia Ciata que a produção musical podia ter valor de mercado e até ser um meio de vida, como se tornou para os sambistas do Estácio. Mas naquela altura, os sambistas de Oswaldo Cruz tinham a lógica de que a sua arte não deveria sair dos seus espaços internos de cultura. Esse foi um ponto de diferença entre Paulo da Portela e seus companheiros no subúrbio. Paulo queria atravessar fronteiras, enquanto seus colegas desejavam se manter voltados somente para as suas redes de sociabilidade. Nessa época, Paulo da Portela chegou a gravar alguns discos, sendo intérprete de composições de Heitor dos Prazeres. Foi o caso da faixa Atrapalhada, classificada como Samba da Bahia, um dos poucos registros que temos da voz de Paulo da Portela. Juntei tudo que tinha, vendi por qualquer dinheiro, vendi da vizinha, fui pro Morro do Salgueiro. Identificado no selo do disco como P. Oliveira. Ele também gravou a embolada Tia Chimba e o samba Vou Te Abandonar, todos do mesmo autor. De falsidade, meu bem, ainda vai. Por essas gravações, podemos notar que Paulo da Portela era de fato um bom cantor, além de ser versátil nos estilos. A rejeição que os outros sambistas de Oswaldo Cruz tinham com o mercado fonográfico não deve ser mal interpretada. No documentário sobre Paulo da Portela, O Seu Nome Não Caiu no Esquecimento,
Monarco apontou que houve um tempo no qual os sambistas da escola se recusavam a cantar em suas reuniões qualquer samba que já tivesse sido gravado. Hoje isso pode não fazer sentido, mas guarda relações com um contexto histórico. Além de reforçar a ideia de que os sambistas de Oswaldo Cruz queriam que as suas composições gerassem em torno da sua comunidade, também pode indicar que esses mesmos sambistas queriam manter suas reuniões como um espaço de constante criação, como eram, tradicionalmente, as rodas de samba, antes da influência do mercado. Afinal, a indústria fonográfica pode até ser entendida como uma parte da história do samba, mas está longe de ser toda a sua história. Em todo caso, graças a esse mercado, podemos agora ouvir a voz que embalou as primeiras conquistas da escola de Oswaldo Cruz, Paulo da Portela. Mas ele também participou de discos como compositor, ao lado de Heitor dos Prazeres, com a música Cantar Pra Não Chorar. Eu vou viver sorrindo e esquecerei o passado. Nessa década, Paulo da Portela ganhou destaque nas matérias carnavalescas do jornal O Radical, como um grande compositor e representante da Portela. Inclusive, foi nesse período que Portela e Mangueira se tornaram potências do carnaval carioca, sendo seus compositores mais destacados Paulo da Portela e Cartola, respectivamente. Até chegar a essa fase de consagração nas páginas de jornal, o caminho foi de muita luta, tanto para levantar recursos quanto para contornar a perseguição policial. Dentro da comunidade, Paulo da Portela, além de trabalhar em campanhas de arrecadação, conseguiu o apoio popular das mulheres, que seriam as pastoras da escola, ao garantir para as suas famílias que ele mesmo zelaria pela segurança das moças. Como apontaram Candeia e Snardi, a ideia de Paulo, o Fino e Caetano era de construir a Portela como um grupo familiar organizado, capaz de se apresentar em qualquer lugar, sem qualquer tipo de problema. A relação harmoniosa não era restrita a Portela e os seus integrantes. Antes dos desfiles anunciados pelos jornais, as escolas se reuniam na Central do Brasil, onde Paulo da Portela e Cartola combinavam quem iria na frente. Certa vez, ficou decidido que o primeiro seria a Cartola, liderando a Mangueira, e eles seguiram cantando os versos: Nós somos mesmo do samba unido, sem rancor. Mangueira, Oswaldo Cruz, Estácio. Amizade estreito laço. Só por amor. Por amor. Vale lembrar que as rivalidades entre as escolas nem sempre permitiram toda essa cordialidade. Dessa forma, Paulo e Cartola não só propagavam respeito entre eles, mas para todos do meio do carnaval e do samba. Esse processo de consagração social do samba, do carnaval e de suas escolas, por vezes, foi interpretado como uma mera cooptação desses artistas pelos projetos de Getúlio Vargas. Essa interpretação, porém, é extremamente rasa e incapaz de compreender toda a luta que Paulo da Portela, seus companheiros e mesmo seus colegas de outras escolas realizaram para fazer com que o samba fosse respeitado. Essas pessoas passaram pelas perseguições policiais e chegaram até a vitória da sua arte e organizações diante dos olhos de toda a sociedade brasileira. É verdade que para isso tiveram que acatar as demandas do Estado, mas essa possibilidade também foi produto de muitos anos de luta. Vargas aprendeu com as experiências de outros políticos que ser inimigo do samba e do carnaval podia dar muita dor de cabeça. Em décadas anteriores à sua chegada na presidência, o senador Rui Barbosa, certa vez, ofendeu o samba e outros gêneros populares em um discurso. A mais baixa, a mais chula, a mais grosseira de todas as danças selvagens, irmã gêmea do batuque, do cateretê e do samba. Anos mais tarde, ao enfileirar derrotas eleitorais, teve que ouvir um samba que o ironizava dominar o carnaval. E o presidente Arthur Bernardes, apesar do seu governo pra lá de autoritário, ficou para sempre marcado pelas músicas de carnaval que o detonaram, além de o chamarem de cara de ovelha, com o apelido Seu Mé. Ai, seu Mé, ai, seu Mé. A relação positiva com a imprensa, alcançada pelo samba, também não foi um presente dado por nenhum político, mas uma estrada pavimentada por importantes personalidades do samba, como foram os casos de Tia Ciata, Donga e Senhor. Quem aprendeu com isso foi justamente o Paulo da Portela, mas além da sua atividade de relações públicas, Paulo também foi consagrado nos jornais como grande sambista e personalidade do carnaval.
Em 35, venceu um concurso do jornal A Nação, sendo eleito como o maior compositor das escolas de samba. Em 36, foi eleito por outro concurso, o de Cidadão Momo, uma brincadeira que elegia democraticamente um rival para a figura do Rei Momo. Em uma entrevista ao jornal O Radical, Paulo desfilou sua consciência política ao dizer: Momo I é um soberano que não está dentro dos nossos princípios de republicanos históricos. E por isso, o cordão dos laranjas fez a revolução democrática, das cuícas e dos tamborins. O repórter entrou na brincadeira e perguntou até quando duraria o seu governo discricionário. Paulo logo respondeu: até quarta-feira de cinzas somente. Depois disso, o cidadão Momo se desguiará. E Paulo Benjamin de Oliveira, ou Paulo da Portela, como quiserem, voltará a ser funcionário modesto da Companhia Metrópole de Seguros Gerais. Relatos da época indicam que quando Paulo da Portela foi tomar posse do título de cidadão Momo, uma multidão de cerca de 100 mil pessoas se formou no centro da cidade para saudá-lo. Esse evento foi um dos que expressaram o imenso apelo popular da sua figura. Assim como a sua entrevista ao Radical também apontou que, em paralelo a todos os seus feitos no carnaval e no samba, Paulo seguia em seu trabalho formal. Pude ainda localizar a certidão de casamento do Paulo, em 1939, e nela consta que a sua ocupação era de operário. Candeia e Snardi mencionaram Paulo como um malandro, no bom sentido, sinônimo de pessoa inteligente e boêmia. Ressaltaram que o termo malandro, dentro da vida social da Portela, não tinha nada a ver com qualquer marginalidade. A escola foi formada por trabalhadores, como um ambiente familiar. Ainda em 37, Paulo da Portela foi eleito por unanimidade em outro concurso, o de Cidadão Samba. No ano seguinte, porém, surgiram as primeiras notícias do afastamento entre Paulo e a Portela. O jornal Radical procurou investigar as causas disso, mas a escola, por meio dos seus representantes, disse que era uma questão a ser resolvida internamente, como uma situação de família mesmo. Esse afastamento foi temporário, mas antecedeu outro que foi mais sério. Paulo da Portela havia conquistado espaço em programas de rádio e apresentações em teatros e demais eventos, até mesmo fora do Rio de Janeiro. A essa altura, além da antiga amizade com Heitor dos Prazeres, Paulo também seguia com uma boa relação com Cartola. Inclusive, os dois visitaram juntos a redação do Radical, em 41, para falar cada um da sua escola. Em todo caso, Paulo, Heitor e Cartola tinham voltado recentemente de uma temporada de shows em São Paulo. A convite de Paulo, Heitor e Cartola se apresentaram para desfilar com a Portela. Porém, o trio usava trajes do show feito em São Paulo, que eram nas cores preto e branco. Uma figura importante da Portela, Manuel Bambambam, insistiu que por causa dos trajes, somente Paulo poderia desfilar no meio da escola. Heitor e Cartola deveriam, assim, desfilar atrás da bateria. Contrariado com essa situação, Paulo da Portela se retirou do desfile e depois, da agremiação. Ainda assim, o laço familiar com a Portela jamais foi extinto. Paulo ainda frequentaria a escola às vezes, embora viesse a se unir a outra agremiação mais modesta, em Bento Ribeiro, a Lira do Amor. No mesmo ano de 41, alguns meses após o carnaval no qual Paulo se retirou do desfile, Walt Disney, em sua estadia no Rio de Janeiro, foi visitar a Portela, e lá estava Paulo para fazer a recepção. Muitos apontaram que Walt Disney ficou encantado por Paulo da Portela e fez dele uma das maiores inspirações para o personagem Zé Carioca. O papagaio da Disney, por mais simpático que seja, nasce de um contexto geopolítico no qual os Estados Unidos estavam se aproximando do Brasil com a chamada Política da Boa Vizinhança. O objetivo era aumentar o campo de influência norte-americana para evitar problemas ainda maiores na Segunda Guerra Mundial. Felizmente, o Brasil se posicionou ao lado dos aliados, mas convenhamos que o Walt Disney podia ter feito um pouco melhor, diante da inspiração em Paulo da Portela. O Zé Carioca, apesar do seu carisma e talento musical, não tem mais nada em comum com Paulo da Portela e tudo o que ele representou. O Zé Carioca retrata um Brasil da Disney, sem desigualdades, preconceitos e onde o samba surge em conjunto com a própria natureza exuberante do país. Nem parece assim que o samba nasceu e sobreviveu por muita luta e resistência. Os problemas do Zé Carioca não param por aí. Segundo um artigo do estudioso literário Sérgio Massali, o personagem promoveu uma falsa representação da identidade brasileira e, mais ainda, um estereótipo equivocado do que seria o malandro carioca. O papagaio da Disney é preguiçoso e enganador, sem qualquer contexto ou nuance. Tudo muito diferente, ou melhor, no caminho contrário a tudo pelo que Paulo da Portela lutou. Afinal, Paulo viveu no mundo real,
e não no da Disney, e desempenhou uma série de estratégias para superar os preconceitos da sociedade contra o samba e os seus praticantes. E por isso, Paulo lutou por toda a sua vida. Em 1945, o carnaval foi manchado por um conflito entre foliões rivais que custou a vida do salgueirense José Matinadas. Alguns jornais não perderam a ocasião de taxar o meio do samba com os piores adjetivos. Novamente, coube a Paulo da Portela sair em defesa das escolas de samba, através do jornal O Radical, dizendo: "Suo o dia inteiro para sustentar a minha família, como eu, Cartola, Carlos Cachaça e todos. Enfim, trabalhamos de sol a sol." No ano seguinte, no Carnaval de 46, Paulo organizou a homenagem ao retorno dos pracinhas que lutaram na Segunda Guerra Mundial pela FEB, a Força Expedicionária Brasileira. Ele também tentou carreira na política, sem muito sucesso, primeiro pelo PCB e depois pelo PTN. Em 1949, Paulo da Portela partiu precocemente, aos 48 anos, vítima de um ataque cardíaco, depois de passar a vida conciliando o trabalho formal com o trabalho artístico. Uma multidão se formou para se despedir daquele que, segundo Ney Lopes, foi um dos grandes defensores da cultura dos negros e um dos grandes responsáveis pelo processo de aceitação do samba pela cultura dominante. Apesar do afastamento relativo que teve com a Portela, nem a escola e nem ele deixaram de entender o seu laço como familiar. Como ele mesmo compôs, ainda que um tanto magoado, no samba O Meu Nome Já Caiu no Esquecimento. Minha Portela querida, eu que te fundei, serás minha toda a vida. Um dos sambas que registrou o impacto da partida de Paulo fez grande sucesso na época. Chorou Madureira, de Haroldo Lobo e Milton de Oliveira. A música listou diversos bairros e comunidades tradicionais do samba que choraram junto com o povo de Oswaldo Cruz. E se vocês não querem que esse canal caia no esquecimento, não esqueçam de deixar aquela força. E o mais importante, muito obrigado pela sua atenção.